Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Leonardo. Estamos aqui no primeiro vídeo da página Politicando. Esse canal no YouTube ele vai ter a função, a finalidade de levar até você conteúdo e informação sobre os fatos políticos do momento, né, e trazer para você vai explicar para você definições sobre os principais cargos de chefia e comando do nosso país, sobre qual a função das grandes instituições como o Congresso Nacional, como o Banco Central, como o Ministério Público, né? Vamos levar a você informação sobre todos esses temas, né? Então, o nosso canal vai ter momentos, como eu disse, de definições e os mais variados assuntos, e também vamos ter momentos de discussão política, né? Vamos ter como finalidade a discussão, vamos discutir temas como reforma da Previdência, como o fim do programa Mais Médicos, sobre a atual conjuntura do governo do atual presidenciável Jair Bolsonaro, né? Então vamos ter momentos nesse canal de discussão. Então acompanhe, não deixe de curtir o canal, apertar nas notificações para receber sempre notícias e novos vídeos. Mas antes de falar sobre o primeiro assunto, né, primeiro assunto de definição, né, que nós vamos falar sobre o cargo de presidente da República, né, quais as funções do presidente da República, quais os poderes de quem exerce a presidência da República, né? Mas antes disso, vamos dar uma breve introdução sobre a situação política atual. As eleições de 2018 passaram, né? Temos um presidente eleito, Jair Bolsonaro, que foi eleito com mais de 50% dos votos válidos, né? Foi uma eleição do começo ao fim bem intensa, né? Bem única e impressionante, nas minhas humildes palavras, porque nosso atual presidente, ele oriundo de um partido até há pouco tempo inexpressivo, um partido pequeno, ele também com pouca notoriedade, vamos dizer assim, aparecia pouco, né, nas manchetes, nas notícias, né? A maior parte das notícias dele que a gente tinha do Jair Bolsonaro, né, era quando ele falava de algum assunto, né, pesava as palavras em alguns temas importantes, né? Então ele apareceu e veio e ganhou as eleições, né? Isso é fato. E com ele vem um grande avanço da direita no nosso país. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas na rua, né, o que não era muito comum há alguns anos atrás, né, dizerem que são da direita, né, que defendem os princípios da direita política, né? Então essas eleições vêm com uma grande avalanche de novas ideologias e novas formas de pensamento político, né? E mudou também completamente o cenário nos governos de estado, na Câmara de Deputados, do Congresso Nacional e no Senado Federal, né? Mudanças que vão influenciar diretamente na nossa vida nesses próximos 4 anos. Né, mudanças muito importantes que vale a pena nós, como eleitores, como cidadãos, estar atentos, porque essas mudanças vão interferir diretamente nas nossas vidas, né? Essas mudanças vão ser determinantes para saber como vai andar, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Como é que vai ser lidada a questão da crise econômica, né? Como é que vai vir a retomada do crescimento, como é que vai ser discutida a dívida dos estados com a União. Então são assuntos, né? A questão do novo cenário, né? Na Câmara e no Senado, né? É muito importante ser vista, né? Se estar atento às alianças que estão se formando nesse exato momento. Então, pessoal, falando na situação nos estados, né, das eleições para governador nos estados, né, o PT, apesar de ter perdido as eleições presidenciais, se manteve com o maior número de estados, né, 4 estados, né, governando a segunda maior população do país a partir do dia 1º de janeiro
de 2019, né? Todos da região Nordeste, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, né? Então a maior parte desses estados estão aqui na região Nordeste, né? Governados pelo PT, né? Em relação a PSDB e MDB, o PSDB se mantém com a maior população do país. O PSDB, desde as eleições de 2014, governava 5 estados, né? Perdeu 2, o governo de 2 estados, agora se mantém com 3: São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, né? Então, mesmo assim, se mantém com a maior população do país, como eu disse, né? Apesar dessa queda, né? MDB, PSL, partido de Jair Bolsonaro, e PSDB, os 3 se mantêm com 3 estados, né? Só que diferente de MDB, que tinha 6 estados, perdeu o governo em 3, né? O PSL de Jair Bolsonaro emergiu com 3 estados, né? Rondônia, Roraima e Santa Catarina, né? Então o fato, né, da boa campanha, né, de Jair Bolsonaro, o PDT de Ciro Gomes governava em 3 estados, perdeu o governo em 2 estados, então foi uma queda bem brusca, mas se mantém no governo de 1 estado apenas. DEM e PSC governam agora 2 cada, e o Partido Novo, né, o partido do candidato, né, a presidente no primeiro turno, João Amoedo, né, conseguiu um governo em Minas Gerais, né? Foi eleito o governador Romeu Zema, né, que se elegeu após expressar apoio à campanha de Jair Messias Bolsonaro, né? Então foi mais uma prova do efeito Bolsonaro, um efeito que pegou em todo o país políticos que manifestaram apoio a ele durante as eleições, né, que tiveram bons resultados, como João Dória em São Paulo e, como eu acabei de falar, Romeu Zema em Minas Gerais. PSB se manteve com 3 estados, PSD com 2, PCdoB, PHS e PP com um governo cada, né? Então vamos falar agora da situação na Câmara de Deputados, né? Na Câmara de Deputados normalmente se elege 513 deputados de todos os estados do Brasil, né? Desses 513, 240 não conseguiu se reeleger. Então isso já representa uma grande renovação, né? Já vemos que entrou na Câmara Federal novos nomes na política, né? E de fato teve uma grande renovação, sim. Nas últimas eleições da de 2014 havia 25 partidos representados na Câmara Federal. Nessas eleições vemos 30 partidos, né? Então foi um aumento significativo, né? O PT, né, o PT também bem representado na Câmara Federal, se manteve com 56 deputados, né? O PSL, né, que de todos os partidos foi o que teve o melhor desempenho nas eleições nos estados, na Câmara Federal, como eu vou dizer agora, e também no Senado, como eu vou dizer daqui a pouco, né, elegeu 52 deputados, tinha um, e vai começar 2019 com 52 deputados na Câmara Federal, né? Então vemos situações como o MDB e PSDB também de desgaste, né? O MDB tinha 66 deputados, né? Caiu para 34 mais ou menos, né? O PSDB também teve uma queda bem elevada no número de deputados, né? Então o PSDB, que era a terceira maior bancada, né, submergiu para a nona bancada, maior bancada da Câmara de Deputados, né? Então foi uma queda bem notável, né, nessa questão, né? O Senado, né? O Senado com seus 81 representantes, né? O PSL, como eu falei, teve uma votação bem expressiva lá também, né? Elegeu de uma só vez 4 representantes, né? 4 senadores, né? O MDB
e PSDB, né, também tiveram quedas no Senado, né, mas o MDB continua com a maior bancada no Senado, né, mas perdeu 40% dos seus representantes lá. PSDB também perdeu um número considerável, né, perdeu 8 senadores. O PT no Senado teve uma queda brusca, né, em oposição à situação na Câmara dos Deputados. No Senado, o número de senadores pelo PT caiu pela metade, foi de 12 para 6, né. DEM conseguiu representantes, a Rede chega ao Senado com um senador eleito, né. Então temos essas situações, né. E uma questão que está acontecendo agora, né, que o PDT, Cid Gomes, né, do PDT, partido do irmão dele, irmão de Ciro Gomes, está se movimentando, liderando, está em processo para formar um bloco de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Um bloco que vai englobar PDT, a Rede de Marina Silva, o PPS, o PSB, né, e estão em negociação para chamar também o PHS, SD, né, então, e também estão em conversação com DEM e PSDB, né. A tendência é eles formarem um bloco de oposição forte, né, tanto no Senado como na Câmara de Deputados, né. Então vemos essa situação aí em que o presidente Jair Bolsonaro vai ter sim que conversar com a oposição se quiser que muitos de seus projetos sejam aprovados, né. Que, caso vocês não saibam, algum projeto para ele ser aprovado tem que passar primeiro pela Câmara de Deputados, vai para o Senado, do Senado volta para a Câmara de Deputados, aí volta para o Senado para chegar na mesa do presidente, na qual ele sanciona, né. Então um projeto, ele é aprovado por esses processos que eu citei agora. Então, para ele conseguir que seus projetos sejam aprovados, então ele tem que ter uma maioria bem expressiva tanto no Senado como na Câmara de Deputados, ou então ele vai ter que ter um diálogo forte com a oposição, né, diante desse grupo bem encorpado que se forma, né, para fazer oposição ao governo dele, né. Fora que o PT, né, que está sendo meio deixado de lado aí nessa formação desse bloco de oposição, né. O senador Cid recentemente deu uma declaração, né, que o PT, né, se ele fizer um meia-culpa, né, se o PT, né, se o PT falar sobre os seus erros, né, assumir, né, a responsabilidade, né, dos seus muitos erros, né, dos casos de corrupção e tudo, né, isso que significa meia culpa, né, ele pode aceitar assim nesse bloco, né, mas o PT está sendo deixado de fora, né, mas não vai deixar de ser oposição também ao governo Bolsonaro, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, né. Então a palavra de ordem vai ser diálogo. Então, pessoal, esse foi um resumo, né? Eu tentei fazer um resumo bem explicadamente, né? Se eu tiver deixado passar alguma coisa, eu peço desculpas. São muitas informações, né? E eu não deixe de curtir o nosso canal, né? De curtir o canal, apertar nas notificações, se inscreva, né? Esteja por dentro das principais notícias, né? Esse foi um primeiro vídeo bem improvisado, né? Eu tentei fazer com informações rápidas e objetivas, né? Se eu tiver deixado escapar algum detalhe, eu posso até falar no próximo vídeo. E o assunto do próximo vídeo vai ser sobre o cargo de presidente da República, né? O que é, quais atribuições, quais os poderes do presidente da República, né? O que ele pode fazer, o que pode interferir nas nossas vidas. Então é isso, mais uma vez, curta nosso canal, né, escreva nos comentários, né, dê sugestões, né, e é isso, nos siga. Obrigado e boa tarde.